Oi pessoal, tudo bem? Hoje nossa aula é sobre geografia geral, sobre o tema de urbanização, certo? Então, gente, a urbanização é um aumento da população urbana em relação à população rural, certo? Então, a urbanização não é o crescimento da área urbana, isso é chamado de crescimento urbano, beleza? O Brasil é um país que está se urbanizando e também sofrendo um crescimento urbano, certo? Então, acontece tanto a urbanização, ou seja, a sobreposição da população urbana em relação à população rural, quanto o crescimento das áreas urbanas, né? E a gente vê que um país ele está se urbanizando quando o crescimento da população é superior ao da rural. E é isso. E aí, gente, sobre o tema da urbanização, a gente pode estudar alguns conceitos gerais que costumam cair bastante no vestibular, certo? A gente tem a conurbação, que é o encontro físico de duas cidades, de duas ou então mais cidades, por causa do crescimento horizontal. As cidades elas vão se ampliando, crescendo, quando vê uma encostou na outra, certo? A gente vai ver que a cidade cresceu tanto que a gente já não consegue mais diferenciar qual cidade é qual, sem saber, sem ter esse dado claro em algum lugar, né? Um grande exemplo disso é o ABC Paulista, né? Aquela área de Santo André, São Bernardo, São Paulo capital. Isso tudo são cidades ali que quando você vê, você já atravessou a fronteira de uma cidade para outra e nem percebeu, não viu diferença nenhuma, certo? Isso se chama conurbação. A metrópole, também é outro conceito muito importante, que é a cidade principal de um território, certo? Que vai exercer maior influência sobre as outras cidades em volta, né? As regiões metropolitanas, também é outro conceito, que são o conjunto desses municípios próximos, integrados socioeconomicamente na metrópole, ou seja, as cidades que estão em volta dessa metrópole e que vão ter relações intensas comerciais e sociais com essa metrópole. Além das metrópoles, tem também as megalópolis, que é quando acontece a conurbação, a junção de dois conceitos. A conurbação de duas ou mais metrópoles ou regiões metropolitanas, certo? Junção de três conceitos aqui, na verdade, que a gente aprendeu até agora. A conurbação, ou seja, o encontro horizontal, o encontro físico horizontal de duas ou mais cidades influentes, né, metrópoles, ou regiões metropolitanas, né, a metrópole e as cidades em volta dela, certo? E aí a gente tem vários exemplos aqui. Nos Estados Unidos tem a Boswash, que é o Boston até Washington, Sansan, São Francisco até São Diego, Tóquio, Nagoya, Osaka, no Japão, e tem uma megalópole que está sendo formada aqui no Brasil, que é entre a Grande São Paulo e a Grande Rio de Janeiro, pelo Vale do Paraíba. Beleza? Temos também as cidades globais, que são as cidades que concentram uma grande quantidade de serviços de inteligência e coisas ligadas à globalização, como serviços de comunicação, serviços de internet, certo? Grandes centros comerciais, basicamente serviços focados na globalização, no comércio exterior, na relação entre países. Isso são cidades globais, né? Nova York, São Paulo, Brasília, certo? Essas cidades são cidades globais, por exemplo. Outro conceito importante a gente aprender é o terceiro setor, o terceiro setor são as atividades sem fins lucrativos, né, que tem finalidade de melhorar a qualidade de vida da população, certo? O terceiro setor, na verdade, é onde se encontram as ONGs. As ONGs fazem parte do terceiro setor. O primeiro setor é o público, certo? Uma empresa pública faz parte do primeiro setor. O segundo setor é o privado, beleza? Não vamos confundir com o setor primário, secundário e terciário. Beleza? Setor primário é o setor do extrativismo, o setor secundário é o setor da industrialização e o setor terciário é o setor dos serviços. Mas é diferente de primeiro, segundo e terceiro setor que a gente acabou de ver. Primeiro setor, o público.
segundo setor, o privado, e o terceiro é o sem fins lucrativos, são as ONGs, beleza? E aí, mais conceitos aí para a gente não confundir. Temos a terceirização e a terciarização, beleza? A terceirização é a prática empresarial de contratar externamente, beleza? Você vai lá, uma empresa, e vai lá e quer contratar um serviço específico, por exemplo, um serviço de limpeza. Isso é muito comum em serviço de limpeza. Ele vai contratar uma outra empresa que tem vários funcionários contratados para trabalhar com serviço de limpeza. E aí essa empresa que contratou a empresa de limpeza, ela não tem que arcar com custos trabalhistas, não tem que arcar com impostos, com diversos pagamentos que teria que fazer se fosse um funcionário dela, certo? Diversos compromissos e pagamentos. Beleza? Isso acaba fazendo que os trabalhadores terceirizados acabem recebendo bem menos do que deveriam, acaba tendo menos acesso a tantos direitos, esse tipo de coisa. Aumenta a concorrência, aumenta o salário deles e é bem complicado para quem está trabalhando, né? Mas seja barato para quem contrata, acaba sendo complicado para quem está trabalhando. A terciarização, gente, é o aumento do setor terciário, que é o setor de serviços, né? Que é o que acontece praticamente no mundo inteiro ultimamente. Então, gente, é, a gente vai falar agora um pouco sobre os problemas ambientais, né, que são originados pela urbanização, porque os centros urbanos são uma das maiores modificações que o ser humano faz na natureza, né, que faz no meio ambiente, que é transformar a natureza num lugar de asfalto, né? É isso que acaba acontecendo durante a urbanização. Principalmente quando acontece uma urbanização muito acelerada, caótica e que não leva em conta um planejamento, algo pensado, algo que pense a longo prazo no futuro, tanto para a qualidade de vida das pessoas que irão morar ali, quanto também nos impactos ambientais, certo? Então isso acaba ocasionando muitas vezes uma urbanização acelerada, caótica e não planejada em diversos problemas ambientais. Dentre eles, a gente pode falar da poluição atmosférica, que é uma das mais relevantes, mais perceptíveis que a gente consegue perceber no meio urbano, é a poluição atmosférica. Quando se lançam muitos poluentes ao ar, todos os dias por veículos, indústrias, né, caminhões, carros, algumas indústrias termoelétricas, várias fontes de gás carbônico, de monóxido de carbono, de sulfitos, vários resíduos, vários gases que acabam prejudicando não só os seres humanos, nossa respiração, como também o próprio meio ambiente, como, por exemplo, intensificar a degradação da camada de ozônio, né, que é a que filtra a parte da radiação ultravioleta que é prejudicial para a gente, mas também a intensificação do efeito estufa, né, que a gente chegou a estudar também, que o efeito estufa é uma coisa normal, mas a intensificação dele provoca o aquecimento global, a intensificação dele com a interferência humana. Outra poluição importante de se estudar é a poluição das águas, certo? Que também pode acontecer nas cidades, com as atividades das indústrias, mineradoras, agrícolas, e o esgoto também, principalmente, que já condenou muitos rios, né? Muitos canais pelas cidades, são dos grandes causadores da poluição da água, né? A poluição do solo também, que é o acúmulo de lixo sólido e materiais que não são biodegradáveis, que acabam se infiltrando no solo e tornando ele extremamente poluído, improdutivo e até mesmo, muitas vezes, tóxico e prejudicial para a saúde dos seres humanos. A falta de áreas verdes também, que acaba agravando tanto a poluição atmosférica, quanto também acaba causando muitas enchentes e aumentando a temperatura das cidades, né? As áreas verdes são áreas de gramados, de árvores, áreas naturais, né, com vegetação, em vez de asfalto, que impermeabiliza o solo e absorve muito mais calor, que aumenta a temperatura dos lugares, certo? E isso também tem a ver com o fenômeno das ilhas de calor. A gente já estudou isso nas aulas de questão ambiental,
mas as ilhas de calor são justamente causadas pelas faltas de áreas verdes que vão ter nos centros urbanos, com excesso de asfalto, de solo impermeabilizado, muita concentração de área urbana e pouca vegetação ali no meio, acaba elevando as médias de temperatura, né? Porque muito do calor é absorvido em vez de refletido, como acontece com a vegetação, isso acaba aumentando a temperatura nos lugares, né? Para quem é de Araraquara, uma comparação muito clara assim é a diferença entre a Rua 5, que é das ruas mais arborizadas do Brasil, se não for a mais arborizada do Brasil, e a Santa Cruz, que é um lugar totalmente assim asfaltado e que é muito quente, e a diferença é de uns bons graus ali se você passa da Rua 5 para Santa Cruz. Você sobe 2 quarteirões ali, você vai perceber uma diferença gigantesca, gigantesca. E por fim, a gente pode falar agora também da chuva ácida, que é causada também pela poluição atmosférica, pela poluição do ar, e que muitos gases poluentes, principalmente sulfitos e nitritos, acabam acabam reagindo com o vapor da água das nuvens e formando ácido, certo? Esses gases reagem com a água, formam ácido e depois chove esse ácido que pode gerar é, destruição de vários monumentos numa cidade, principalmente monumentos em mármore, acabam sendo danificados por essa chuva ácida. E, por fim, para finalizar nossa aula de hoje, temos também a intensificação do efeito estufa, que eu acabei já explicando agora, mas é quando o gás carbônico e outros gases também que acabam intensificando o efeito estufa são liberados com a queima dos combustíveis, atividades industriais, e isso acaba intensificando o efeito estufa, né, por uma intervenção do homem, fazendo com a máquina e tudo mais, e aumentando as temperaturas globais. Certo, gente? Espero que tenham gostado da aula. Foi uma aula para a gente refletir e entender mais sobre o processo de urbanização, sobre como ele afeta também no meio ambiente. E é isso que nós tivemos por hoje. Até mais, até semana que vem.